assuntos preferidos na geografia, que são as redes. Só esperar a minha cola começar a funcionar. Oi, gente. Então é a Prof. Rafa de novo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as páginas 9, 10 e 11 do volume 10. Mas eu quero chamar a atenção para algumas coisas que a gente já conversou no vídeo passado, né? Aquelas perguntas que eu fui fazendo para vocês. Então, assim, lá na página 6, no tópico Grandes Navegações à Globalização, tem um parágrafo dizendo que muitos estudiosos sugerem que as grandes navegações representaram um primeiro passo no processo de globalização. Nos séculos XV e XVI, início da expansão capitalista originada na Europa, esse processo se desenvolveu por meio da conquista dos mares, das riquezas naturais de suas costas e de seus povos, tá? Então, eu só quero explicar qual é a linha de pensamento que está chegando nisso, né? E é uma linha de pensamento da qual eu interpreto também esse processo de redes e de globalizações e tal, tá? Então, tentando pensar em uma janela histórica com acontecimentos marcantes, né? Não estou falando de data especificamente para pensar o capitalismo como modo de produção. A primeira onda do capitalismo, ela vai mais ou menos no período das grandes navegações até a primeira revolução industrial, tá? Então, se preocupa principalmente a acumulação de matéria e ganhar lucro com qualquer coisa, inclusive com a vida das pessoas, né? Porque é nesse processo que a gente tem o período de escravização, tá? A segunda onda, digamos assim, seria durante a primeira e segunda revolução industrial toda. E agora a gente está num processo onde alguns dizem que ainda é a terceira e outros já que é um desdobramento da terceira, e outros teóricos interpretam como uma quarta, tá? O que é importante saber é que nesse momento não são somente os produtos que são importantes, tá? Não é só madeira, açúcar ou os materiais que surgem do beneficiamento desses materiais numa escala industrial. O que importa agora nesse momento é que as informações, né, compor informações, distribuir, ditar informação, ele é tão importante e gera tanto lucro nesse mundo das redes, beleza? Então, a gente está nesse processo onde matéria-prima, mercadoria de transformação e informação vale muito dinheiro. Para a gente entender esse mundo das redes, é preciso saber um conceito fundamental, que é o conceito de rede, tá? Uma rede é um sistema integrado, caracterizado por conexões e por fluxos entre elementos que compõem essa rede, tá? Então, são fixos, fluxos, tem nós, polos de bifurcação e etc. Mas eu tenho falado isso desde 2018 para os seus professores e para isso eu vou puxar um vídeo antigo meu falando qual é a nossa interpretação de rede com relação a esse material, tá bom? Então, volta a Rafaela de 2 anos atrás aí. Falando assim, dá a impressão que a gente está falando de uma trama, né? Ou de uma malha. E a gente pode relacionar isso a uma imagem real de uma rede de pesca, por exemplo. Uma série de nós que conectam linhas. Um dos conceitos clássicos de rede é do geógrafo francês Rafestin, que de uma maneira bastante simplificada quer dizer que uma rede é um sistema de fixos e fluxos. Ele fala isso no livro dele, Geografia do Poder. E os fixos são aquilo que dão estrutura e suporte para que os fluxos possam circular por essas estruturas, tá? Mais valor, né, o local mais valioso dessa rede, naquela interpretação do Rafestin, seria o local que ofereceria o maior número de conexões possíveis. Alguns locais oferecem menos, por isso tem menos destaque numa rede. Alguns locais oferecem mais conexões, por isso eles têm mais destaque numa rede. O conceito do Rafestin, ele é bastante importante para a interpretação de redes de geógrafos brasileiros também, como é o caso do Milton Santos, do Roberto Lobato Correia e da geógrafa Leila Dias. O conceito que a gente utiliza nesse curso de redes de metodologia para 2018 é o do Roberto Lobato Correia. O que ele vai dizer? Que uma rede é um conjunto de localizações humanas articuladas entre si por meio de vias e fluxos.
Nesse sentido, ela vai constituir num caso particular de rede de maneira geral. Essa forma que advém de uma topologia, a forma que ela vai ter na ação do humano. Sua importância para a geografia é enorme, pois é parte fundamental da espacialidade humana. Então, conheceram a Rafaela de 2 anos atrás, um pouquinho mais, na verdade. E o conceito de rede que a gente tem trabalhado, né, até ilustrar um pouquinho mais, é esse do professor Roberto Lobato Correia. E uma coisa que a gente precisa pensar e lembrar é que há essencialmente 2 tipos de redes: as redes virtuais e as físicas. As virtuais é o sistema de conexão, operadoras de telefonia, e as físicas são os traçados das vias de transporte e das suas integrações, tá? Existem ainda as redes naturais, né, como as hidrográficas, que são compostas por rios, mas elas fizeram parte dos estudos de vocês lá no 4º ano, daí no 7º ano e lá na 1ª série, então não é o nosso foco nesse momento, tá? Quando a gente está falando, nesse momento, a gente está falando das redes que são produtos do trabalho e da interação das sociedades. Então, o desenvolvimento, em especial, né, dos meios de comunicação e de transporte, ele tornou o planeta mais acessível e, sobretudo, o fluxo de informação mais rápido, tá? Cada vez mais rápido, né? Já entraram no Twitter, a hora que tá rolando paredão no BBB 20, é loucura se você tá seguindo lá alguma coisa. Então, lá na página 9, tem uma parte interessante para vocês olharem, que fala sobre o desenvolvimento e a expansão da informática nas últimas décadas do século 20, vem contribuindo intensamente para a 3ª Revolução Industrial por meio da criação do meio técnico, científico e informacional e do cyberespaço. No cyberespaço ocorre o fluxo de informações que transitam em diferentes regiões do mundo por meio disso aqui que a gente está falando agora, tá? A internet. Chegou a hora de eu falar especificamente sobre um dos meus cursos geográficos, que é o Milton Santos, para pedir para que vocês olhem as definições de meio técnico, científico e informacional e sobre o cyberespaço, tá? Que tá ali ainda nas páginas de vocês, mas eu vou falar sobre eles enquanto algumas imagens das próximas páginas vão aparecendo aí para vocês, tá? Então, meio técnico, científico e informacional trata-se da intensa integração entre a ciência e a técnica, decorrente do avanço tecnológico e responsável pelas atuações, formas de transformação da natureza e dos espaços geográficos em escala global, profundamente influenciadas pelo funcionamento do mercado. O cyberespaço, por sua vez, ele é um espaço virtual, tá? Ou seja, ele não é físico, ele não é material, né? A gente não pode pegar nele, por onde circulam as informações que conectam a rede de computadores e outros dispositivos que a gente tem. E daquele conceito de redes que eu passei, aquela imagem sobre o metrô do Rio de Janeiro é bastante importante. Ali, os pontos de acesso correspondem às estações do metrô, que são locais conectados pelos arcos de transmissão, os quais, por sua vez, equivalem, né, nesse mapa esquemático às linhas de metrô e as suas vias de integração. Os nós, né, ou os polos de bifurcação, são representados pelos cruzamentos, que são locais onde é possível trocar a linha ou utilizar outra via de integração, né, as conexões. Os nós ou polos de bifurcação ocorrem no encontro de 2 ou mais arcos de transmissão, tá? Voltando para o meu rosto agora, né? Todo avanço técnico tem uma ligação direta com a ciência, né? E o desenvolvimento do espaço ou do cyberespaço, como a gente vai continuar interagindo com ele. Seja pela ligação da rede de computadores, seja a malha do metrô Carioca ou de qualquer outro lugar, ou a ligação de cabos submarinos de fibra ótica, o que tem determinado o valor dos espaços, histórica e geograficamente,
é a posição com relação aos seus pontos de acesso, aos seus arcos de transmissão e aos nós de bifurcação. Quantos mais conexões, mais importante esse local é, tá? Beleza? Então agora, anotem os exercícios para casa, que na correção a gente vai fazê-los, tá? Lá na hora do estudo, começa lá na página 24 do livro de vocês, fazer o exercício 1 no caderno, e o 2, o 4 e o 5 no livro mesmo, beleza? Beijo, tchau, lava a mão, usa álcool em gel, fique em casa.